Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Nossa, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus, Ele é o nosso tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui nós vimos uma das histórias, né, de Daniel, um homem excelente, de espírito excelente, um homem onde tinha muita fé, muita ousadia, um homem ao qual, se nós nos inspirarmos, né, nele, claro que a nossa maior inspiração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia fala de alguns homens de Deus, ao qual nós possamos nos espelhar, não nos inspirar, mas nos espelhar. A Bíblia tem vários homens de Deus ao qual você possa se espelhar, né? No Velho Testamento você vai ver, pouco se falou de Enoque, muito pouco na história de Gênesis, mas a Bíblia fala que ele andava com Deus, né? E Deus o tomou para si. A Bíblia também vai falar de Elias, né? Elias era um profeta muito ousado. No decorrer da sua caminhada, ele sentiu medo, mas Deus foi lá e encorajou ele, né? E Deus usou ele para aquele propósito, naquele determinado tempo. E também aprove a Deus a levar ele numa carruagem, né? E ele também, os dois únicos homens que não conheceram a morte na Bíblia. Também Deus vai falar de grandes homens de Deus. Deus, ele fala sobre Jó. Deus dá testemunho de Jó. E um dos grandes homens de Deus também do Velho Testamento, se você quiser ler, é um livro curto, mas muito inspirador. E até hoje, né, ele é como se fosse o livro de Apocalipse. O livro de Daniel é um livro de revelação. Então, uma das histórias muito maravilhosas da Bíblia, que é Daniel na cova dos leões, né, que se eu parasse aqui, Deus já falou através da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Aí você pode falar, mas o irmão lê demais, é chata a pregação. Irmão, é como eu falei, eu posso muito bem ler um versículo e resumir toda a história para você, porque eu conheço a história. Mas eu prefiro ler passo a passo para que você entenda. E eu também não tenho muito pressa nas minhas pregações, porque eu vou fazer bem resumida para que você também entenda. E Deus falou através, né, de Daniel capítulo 6, quando o apóstolo falou comigo, né, que eu ia trazer a palavra hoje. Ontem Deus me deu essa palavra e hoje eu estava estudando um pouco sobre ela. E a gente observa, né, que ele era um homem de muita fé, né, um homem que nada pôde abalar a fé dele, nem um decreto real pôde abalar a fé ao qual ele tinha no Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia começa falando de Daniel, ainda quando ele era jovem. Daniel, ele foi levado do cativeiro, né, para a Babilônia. No reinado do rei Nabucodonosor, ele foi pego como escravo, né? Quando Nabucodonosor, os babilônicos, eles tomaram o povo de Israel como escravos, né? Daniel foi levado, porque Daniel, ele era filho de príncipes. Então eles pegaram os filhos dos príncipes de cada reino, não só de Israel, mas aonde eles dominaram, lá no Egito, na Síria, aonde eles foi dominando, eles foi separando aqueles filhos dos príncipes, porque eles eram jovens estudados, eles tinham muita letra, eles tinham cultura. E Daniel já se sobressaía desde o princípio, desde muito jovem. Ele já vinha de uma cultura que o reinado onde ele morava era num reinado onde a capital era Jerusalém, no reinado de Judá. A Bíblia fala que no livro de Reis, você vai observar que depois de Salomão, o reino foi dividido, as 12 tribos foram divididas. E existia o reino sul,
é onde ficava a capital Jerusalém, onde se estabelecia a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E no reino norte, onde os reis eram pagãos, muitos reis eram voltados para as culturas pagãs, mesmo sendo israelitas, tinham abandonado a Deus, abandonado os costumes de Deus e colocado os costumes do mundo dentro das tribos. Eles adoravam a lua, eles sacrificavam seus filhos no monte, eles adoravam outros deuses, e lá a capital era Samaria, e lá existiam 10 tribos dos filhos de Jacó. Mas a capital do Reino Sul é onde ficou o templo, onde Salomão construiu o templo. E ali os reis, se você observar, os reis do Reino Sul, eles sempre eram voltados a Deus. Alguns deles se desviaram, mas Deus levantava os seus profetas e aí eles voltavam novamente o seu coração para Deus. Glória a Deus. E dessa tribo de Judá saiu Daniel. Daniel foi levado como cativo. Logo no princípio, Daniel, eles tinham que passar um período comendo de carne, coisas boas, né? Eram bem tratados. Ele e os seus 3 amigos, né? Mesaque, Sadraque e Abednego. E ele chegou com um daqueles que era responsável pela comida e falou: olha, dá verdura para a gente durante um período, aí depois você vai fazer acepção, verificar quem está mais com espírito de excelência, se somos nós ou se os outros, né, que eram de outras nações. E aí ele já estava se sobressaindo, porque ele tinha uma fé muito grande. E aí ele comeu verdura por um período de tempo, né? Ele fez um jejum, comendo só verduras. E no passar daqueles dias ele apresentou-se diante do rei mais sábio, mais formoso, o seu rosto, ele era mais formoso. Sabe por quê? Aí a gente já aprende. Aquela pessoa que quando ela está em Cristo, o seu rosto também é diferente. O seu semblante é diferente. Quando você vê que aquela pessoa está bem com Deus, aquela pessoa que está se consagrando, que faz o jejum, que faz a oração, a leitura da palavra, a meditação, que procura se apresentar-se diante de Deus, aprovado. Você pode observar, você vê na igreja, o irmão é alegre, está sorrindo. Agora, quando a gente está um pouco distante de Deus, né, a gente já vem para a igreja nas últimas, cara meia fechada. É mais ou menos desse jeito. E aí ele foi sobressaindo. No reinado de Nabucodonosor, ele já era levantado como um dos maiorais, porque ele trouxe uma revelação para o rei Nabucodonosor. No reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele também trouxe uma revelação, uma palavra de exortação para o rei, homem corajoso, porque ninguém ousava falar daquele jeito com o rei. Mas Belsazar estava profanando algo que era do Senhor. Ele estava tomando, quando eles pegaram lá no palácio de Salomão, que eles destruíram, eles pegaram o ouro, a prata, pegaram os utensílios, pegaram as vasilhas e pegou a taça de Salomão. E ele estava bebendo vinho, enchendo a cara. Se fosse um dia de hoje, estava enchendo a cara de cachaça, né? Mas naquele tempo era no vinho. E fazendo orgia. Aquilo desagradou ao próprio Deus. Ele, um rei pagão, fazendo aquilo que era consagrado para Deus. Irmão, é sério as coisas de Deus. Às vezes nós somos exortados. Às vezes você fica daquele jeito, mas aguente o processo. Aguente o processo, porque Deus tem vitória para você lá na frente. As coisas de Deus são sérias. Um microfone desse aqui é consagrado. O apóstolo, eu tenho certeza que ele já consagrou isso aqui para o Senhor. Eu não posso simplesmente chegar aqui. Essas cadeiras são consagradas. Até na hora da gente recolher as cadeiras, a gente tem que ter um cuidado. Não é de qualquer jeito. E o rei Belsazar estava enchendo a cara de cachaça
na taça de Salomão, e aquilo desagradou a Deus, e aí ele teve uma visão. Deus, com o seu próprio Deus, escreveu lá na parede. Aí ninguém, nem um mago, nem um adivinhão, um feiticeiro, nada, ninguém conseguia interpretar aquela palavra. Ele ficou tão com raiva que ele falou que ia matar todos eles. Ele tinha dado um período: se até amanhã vocês não interpretar isso aqui, vai morrer todo mundo. Todos os magos, feiticeiros, bruxos. Eles fizeram, ninguém conseguia. E Daniel estava lá na dele orando. Aí lembraram que Daniel tinha revelado para Nabucodonosor sobre a estátua. Então Daniel veio sobre o rei e falou: olha, ele exortou o rei. Ele exortou: pesado foste na balança e achado em falta. Significava aquela palavra. Hoje mesmo, o seu reino, o reino da Babilônia, será tirado e será dado aos medos e aos persas. E os medos e os persas invadiram, dominaram o reino da Babilônia. E começou o reinado dos medos e dos persas. O reinado dos medos e dos persas foi um dos maiores reinados que existiram na face da terra. Ele é do sul da Índia, da China, e sobressaía pela Índia. Se você pegar o mapa mundi daquela época, ele saiu do sul da Índia e ele saiu dominando pela China, saiu dominou Israel, dominou a Síria, dominou o Egito, dominou a Babilônia, dominou tudo. Um dos maiores reinados que existiam na face da terra, dos medos e dos persas. E eles tinham uma lei que depois que ele selava com o anel, não se podia mudar o decreto. Depois que o rei assinava, ele não assinava com a caneta, ele pegava aqui o anel e fazia isso aqui, carimbava. Não se podia revogar. O rei amava Daniel, o rei Dario amava Daniel, porque o Daniel, ele tinha um espírito de excelência, ele era um homem fiel. Glória a Deus. E ele constituiu 120 príncipes, que não podia faltar nada para o rei. O que significava isso? O que significa isso? Cada príncipe teria uma função naquele reino. Cada príncipe ia dominar, eram várias cidades que chamavam-se de províncias. Digamos assim, 120 cidades, um príncipe para cada cidade. Dentro desses 120 príncipes tinha 3 presidentes, e Daniel era um deles. E o rei já estava pensando em constituir Daniel sobre os outros presidentes e sobre todos os príncipes. Ou seja, depois do rei, seria Daniel. Como se fosse lá em Gênesis, que existia Faraó, depois de Faraó era quem? José. Era desse jeito que ia ser. E os príncipes e os 2 presidentes, eles ficaram chateados, ficaram com raiva, com inveja. Muita inveja de Daniel. Então, eles procuravam uma ocasião para prender Daniel, ou então para pegar Daniel e lançar na cova dos leões. O que nós aprendemos? Que muitas das vezes, quando você está sobressaindo, não somente muitas das vezes na igreja, mas às vezes até no trabalho, aí sempre vai se levantar uma pessoa querendo puxar o seu tapete. Às vezes você está crescendo, aí aquela pessoa invejosa, ela quer fazer de tudo para te destruir. Mas se você tem um Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de excelência, o que você vai fazer? Você vai somente entregar nas mãos de Deus e orar. O segredo de Daniel, oração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia ao Deus dele, ao nosso Deus. E no quarto dele existiam janelas para Jerusalém, porque Jerusalém já estava só ruína, já tinham destruído a cidade, os muros já tinham destruído, o templo, mas só que ainda ficaram as viúvas, ficaram as crianças, ficaram algumas pessoas lá ainda dos cativos. E aí ele orava para Deus, suplicava, clamava todos os dias. E a Bíblia fala que nós temos que orar
por Jerusalém, que é a cidade do nosso rei. Glória a Deus. E Daniel orava por Jerusalém 3 vezes ao dia. Ele se dobrava os seus joelhos, estendia suas mãos e orava. Todos os dias. O segredo de Daniel, oração. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, esse é o segredo. Oração. E o inimigo, eles se levantaram. Então eles não acharam ocasião nenhuma diante de Daniel. Porque a Bíblia relata que Daniel, ele era perfeito diante de Deus e diante do seu rei. Diante do seu patrão. Então, eles procuraram uma ocasião. Nós não vamos achar nada. Esse homem é perfeito, ele é fiel. Vamos procurar na lei do seu Deus? Às vezes você aceita Jesus, você é nova convertida, você está tentando, né, caminhar, aí você quer fazer as coisas certas. Aí a filha do Satanás, o filho do diabo, ele vai... rapaz, isso daí um dia desse está no forró, fazer tudo errado, agora só quer ser santa. Começa a acusar. Desse jeito. Começa a levantar o dedo, apontar o dedo. Aí você tem que fazer o quê? Orar. Tem que orar, né, apóstolo do bispo? Tem que orar. Não tem um segredo. Porque se você for bater em frente, se você for discutir, você já vai para a carne. Aí você ainda está na caminhada, ainda está sendo revertida do poder de Deus ainda está tomando leitinho. Aí se você for agir como você agia antes, aí você vai estar agindo que nem ela, que nem ele, aquele que aponta o dedo, aquele que se levanta, aquele que quer ver o teu mal, aquele que quer te destruir. Aí você tem que orar. Aí eles, vamos lá, fizeram ao rei